que eu treinava com o pessoal do breaking, e a galera falava que eu dançava dança contemporânea. E eu ia para os eventos de dança contemporânea e a galera falava que eu fazia hip hop. Então, era curioso, porque eu era um ponto de ligação. Eu tinha essa experiência e escutava os dois lados, mas eles não se escutavam. Então, eu fiz um vídeo que chamou Olhar, ele está no meu site ali, e daí ele tentou, acho que ele é um vídeo que tem uma pegada meio etnográfica. Porque o que eu fiz? Eu fui no evento de break, treinei com a galera, entrei na roda, e fiquei captando o material, mas o mais importante foi entrevistar as pessoas daquele circuito e perguntar o que eles achavam que eu fazia. Beleza. Aí eu fui para um evento de dança contemporânea no Itaú Cultural, me apresentei lá, né? A apresentação, na verdade, era uma isca para as pessoas darem entrevistas. E elas deram entrevistas, tipo, o que elas achavam que eu fazia. Depois o vídeo, basicamente, é a sobreposição das falas desses dois ambientes culturais. O que menos importa é eu dançando no vídeo, eu quase não estou dançando no vídeo. Na verdade, o vídeo é esse mapeamento dessa percepção desses dois núcleos culturais de como que eles percebem, me percebem. E é curioso isso, porque para um eu danço uma coisa, para o outro eu danço outra coisa. Então eu me vejo como um artista de fronteira dessas duas comunidades de dança. Que bom poder transitar, né, nesses vários locais, assim, com essa facilidade de desenvoltura. Acho que tem alguns aspectos que me chamou a atenção na relação com a cidade, que um tem a ver com o histórico e outro tem a ver justamente com a questão física da cidade. O histórico tem a ver que, justamente na década de 70, ali no Bronx, você tem um momento de muita imigração e de contatos culturais. Então, você tem uma configuração arquitetônica também que muda a cidade e que ela faz, por exemplo, etnias que moravam no setor da cidade migrarem para outro setor, porque aquele setor da cidade perdeu valorização. Então, comunidades que estavam chegando da América Central, dos Estados Unidos naquele momento, acabaram começando a residir próximo de pessoas que eles não esperavam que fosse residir. Isso vai gerando coisas como festas, enfim, e você vai tendo um lugar de caldeirão, um caldeirão cultural que vai gerando essas danças, essas configurações que a gente tem. Por outro lado, o que me chamava a atenção também é que, do ponto de vista do uso do corpo na cidade, quando a gente pensa, por exemplo, do ponto de vista da roda, a roda ela é um espaço muito pequeno. Então, por exemplo, quando a gente, e o Gui está aqui, ele pode falar também, né, que ele participa de batalha, é justamente, por exemplo, os saltos que são escolhidos para uma roda são saltos mais próximos da capoeira do que saltos de ginástica olímpica. Porque o espaço físico da roda, ele não te dá muita opção de você pegar impulsão, né? Então, você acaba tendo esse tipo de opção física, né? Por outro lado, a relação direta com o chão, na recuperação, ela tem que ser feita num espaço curto. E geralmente é um espaço que é um espaço mais liso. Ele é liso. Então, por exemplo, eu sempre uso com meus alunos, comparando, por exemplo, com uma técnica de release. Uma técnica de release technique, que é muito comum nas aulas de dança contemporânea, geralmente os alunos fazem com meia, com calça. Quando estão no linóleo, eles estão fazendo com meia e com calça, porque senão eles se queimam. E geralmente a recuperação dessas técnicas, elas são num espaço mais aberto. Que eu falo assim, que a movimentação é sempre em gerúndio, né? Você vai caindo, 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 subindo, subindo, subindo. No caso do break, não. É um espaço curto, está usando o deslizamento, mas a recuperação é muito mais vertical. Você sobe e desce mais rápido. Você não tem uma coisa que é muito em diagonal, subindo e descendo. Enfim, estou falando isso porque o tipo de ocupação que se dá na cidade, não só no sentido de ir para um morro ou coisa assim, mas a roda e os pontos que ela está na cidade também gerou um tipo de corporeidade. Então, no ponto de contato da minha pesquisa com break, exatamente com b-boy, foi nesse sentido. Que tipo de ferramentas técnicas, de alavancas eram utilizadas e que depois eu só tirei algumas para fazer uma proposta de formação. E aí, no meu TCC, eu parti justamente desse mesmo ponto que o Laca trouxe, né, da questão histórica da cultura hip hop, de como ela se desenvolve a partir de mudanças arquitetônicas e mudanças daquele espaço específico que acontecem no Bronx, né, na década de 70. E aí eu começo a trazer para um histórico de Florianópolis. E aqui em Florianópolis a gente tem uma relação bem forte de práticas artísticas vinculadas da cultura hip hop em espaços públicos. Então a gente tem, por exemplo, em 9 bairros diferentes acontecem batalhas de rap espalhados por todos os dias da semana. Agora, com a pandemia, tudo modificou um pouco, né? Mas na época do meu TCC, enfim,
breaking também, a gente sempre teve a prática de treinar na rua, praticar em espaços públicos, praça, pista de skate, ocupar esses lugares, né? O grafite é algo que está espalhado pela cidade inteira, e o DJ também, em alguns momentos, a gente tem algumas manifestações com a prática do DJ no espaço público, que são bem relevantes aqui em Floripa. Então, eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, pensando sobre como nas últimas décadas, as cidades vêm passando por um processo de serem pensadas a partir de uma forma que dê um foco, onde os espaços públicos vão perdendo a sua essência e eles vão virando espaços transitórios, onde os carros vão ganhando mais importância nas cidades, os condomínios fechados, shopping centers. Isso é algo que aqui em Floripa é muito visível, né? Há um processo de revitalizações urbanas e uma elitização e gentrificação de vários setores da cidade. E aí o meu trabalho traz a ideia de como a manifestação urbana, como a arte, quando se coloca em espaços públicos, ela acaba se tornando uma ferramenta de resistência com relação a esse desenho que está sendo proposto, essa forma de ocupação que está sendo proposto para a cidade. Então, a minha intenção de estudo e de pesquisa foi exatamente isso, assim, ver como a cultura hip hop, sendo uma cultura periférica, uma cultura negra, quando ela se coloca no espaço público, ela, além de gerar uma autonomia na ocupação daquele espaço, da pessoa que está ocupando, ela gera também nas outras pessoas que estão ocupando aquele espaço uma forma de revisitar a forma de ocupar aquele espaço, assim, e de perceber outras relações que estão implícitas ali, né? A gente tem uma cultura boa aqui, que é o que eu gosto, que me identifica do treino, sabe? A gente se reúne em cyphers, em núcleos de crews aqui, e treina. Tipo, tem a sua metodologia, digamos assim, de treino. Dançam entre si, mas não tem geralmente uma roda coletiva onde a gente sempre dança. Por históricos até de batalha mesmo. E acho que é isso nesse sentido, assim. Quando chegamos aqui, éramos o único grupo de dança e a comunidade era algo novo, principalmente por se tratar do breaking, que é a nossa principal linguagem desde sempre. Era muita informação nova, né? Se a gente considerar que nos anos 2000 faziam cerca de 30 anos que a energia elétrica tinha chegado aqui. Então, é toda uma história a ser considerada. Então, eram muitas informações e nós sentimos a necessidade realmente de fazer a comunidade compreender e se integrar àquilo que a gente estava trazendo. E aí surgiu, então, a ideia de ocupar, né? E foi muito legal, porque nós estávamos numa praça, daqui a pouco passava um pescador, que era uma praça muito próxima à beira da praia, onde tinha acabado de acontecer um cerco. Aí os pescadores vinham trazendo peixe, paravam para conversar, paravam para assistir o que estava acontecendo ali, e essa troca entre culturas enriqueceu demais, né? E aí a nossa primeira formação da companhia era basicamente filhos de pescadores, de comerciantes locais, graças, então, a essa ocupação que a gente fez. Como o breaking, né, vem da rua, vem desse lugar aberto, desse lugar público, desse lugar de resistência, de ocupação, de fazer-se presente, a gente trouxe isso para cá também. Claro que com muito menos agressividade do que da onde nós viemos, né? Eu sou de São Leopoldo, Rogério de Viamão, então a gente vem dos grandes centros urbanos. Então, realmente, a agressividade impera, né? Nesse nosso convívio, na nossa experiência prévia. E aí a gente chega em Garopaba, esse lugar de belezas, né, de tranquilidade, de qualidade de vida, e aí essa nossa agressividade está aqui, não está contida, mas ela se expressa e procura outros canais para se manifestar. E a ocupação se dá daí, então, dessa ideia de integrar a comunidade com o fazer artístico do breaking e do nosso trabalho enquanto companhia. Então, a gente tem essa nossa parceria, né, de dança e de vida que fazem 11 anos já.
que iniciou muito por um processo de assim, até a gente se encontrar, a gente vem de lugares bem diferentes, e é muito próximo do que a Agna falou, assim, o Gui vem de um processo bem breaking raiz, um processo mais autodidata, etc., e eu venho de uma linha onde eu comecei com balé clássico, com 5 anos, passei por jazz contemporâneo, danças urbanas, e aí a gente se encontra, então, vindo de vertentes muito diferentes, e aí eu acho que por isso que a gente se encontra, e resolve formar essa parceria, assim, porque meio que um ia trazendo a terra o ar para o outro, assim, em diversos momentos. E então, há 9 anos, a gente vem trabalhando como professores juntos, na Cenário Escola de Dança. A gente também desenvolve trabalho, agora com pandemia a gente parou, mas a gente já desenvolveu por vários anos um trabalho dando aulas em escolas regulares, em contraturno, né? E a gente sempre trabalha juntos, juntando o breaking, que é o que o Gui traz de mais forte, e o hip hop freestyle, que é o que eu pesquiso mais, o que eu estudo mais, justamente pensando nesse corpo que se forma de uma maneira mais integrada, assim, né? Integral, onde a gente possa desenvolver o chão de uma maneira bem rica e também o ar de uma maneira bem desenvolvida, sim. Nós achamos, assim, então, que atitude era um nome legal, porque a gente ia ter que recomeçar, num lugar onde as pessoas não conheciam do que a gente estava falando, não conheciam o que era, o que a gente estava propondo. A gente disse, nós vamos ter que ter muita atitude para conseguir fazer essa história render. E aí ficou, então, o nome Atitude. Depois, com, né, esse sentimento de solidão, dá para se dizer assim, de estarmos sozinhos, de estarmos isolados, a gente começou a pensar no que fazer, como fazer a comunidade entender. Então, a gente vai para a ocupação, como eu citei antes, dos espaços públicos, e ainda assim não foi suficiente. Aí nós pensamos, gente, como é que nós vamos fazer? Não dá para levar a comunidade toda para algum lugar, a gente precisa, então, trazer algum lugar a mais para dentro da comunidade, e a gente criou em 2005 ainda o Garopaba em Dança, o primeiro. Trouxemos o mundo da dança, então, para dentro do município. Com isso, a gente começou a conhecer outros profissionais, e esses outros profissionais nos apresentam como que o contexto político relacionado à dança acontece aqui no Estado. Então, eu tenho acesso à Aprodança, me filio, conheço a Bia Matar, a Lisa Jaworski, e aí as coisas começam, né, a andar no sentido de políticas públicas também para a dança, engajamento político nessas lutas, e aí a necessidade também com a companhia de nós termos algum recurso, né, como nós vamos manter uma companhia, e aí a prefeitura, né, então nós conseguimos alcançar a prefeitura de Garopaba, mas a gente precisava entender como funcionava tudo isso. Precisa de conselho, né, um conselho de cultura, precisa, e aí nós vamos começar, então, a entrar nesse mundo a partir de 2005, 2006, quando a companhia acontece, nós começamos a entender esse contexto político da dança, e aí a gente não saiu mais. Porque a gente também compreende a necessidade, enquanto seres humanos, em seres dançantes, existe um ser político, a dança também é política, né? E a necessidade de sermos coletivo nos puxou ainda mais para dentro dessa luta. Nós não conseguimos falar no singular, né? Nós somos todos, nós somos coletivos. Eu vou falar um pouco por mim, que eu estou desconstruindo, eu tenho 33 anos, meu pai, ele é muito machista, e um processo que vem me ajudando muito nessa desconstrução é o processo de dar aula. Eu trabalho com muitas meninas, e o breaking é uma dança que exige uma consciência corporal, uma motricidade, né, muito intensa, e eu fico ali como o mediador, né, um guia para essa criança, para o adolescente. Então, para mim, esse processo está sendo muito legal, porque eu vejo muitas meninas pegando e usando aquela ferramenta que é o breaking, e para mim é diferente, porque eu comecei dentro do breaking numa época que tinha menos big girls, muito menos, e nesse processo, os b-boys, inclusive eu falo por mim,
na época tinha esse pensamento machista mesmo, de falar que as meninas eram mais fracas, de que elas não tinham tanta força quanto nós. Então, ao longo, né, do meu processo professor de arte, com essas discussões, eu fui entendendo também o meu lugar, né, e como eu também, né, nessa posição prejudicando, né, e isso não me agradou muito, não me agradou De muito. empoderar. Hã? Empoderamento das meninas. Exatamente, tipo, quando eu percebi que eu era machista, e eu continuo machista, eu quero desconstruir isso em mim cada vez mais, eu vi que aquilo me prejudicava muito internamente, sabe? Porque vinha de casa, sabe? E até a agressividade mesmo, eu comecei a ver o meu break de uma maneira tipo, tá, mas de onde parte isso? Foi a partir das meninas, das mulheres entrando no breaking, que eu comecei a abrir a minha cabeça para as discussões do feminismo, porque eu não tinha esse real conhecimento. Eu venho da periferia aqui de Floripa. Floripa é uma cidade que se vende muito bonita, mas ela tem um lado bem dark aqui, bem dark. A gente tem favelas aqui, e eu vim dessas favelas daqui, então, não que na favela, né, tipo, o machismo venha de lá. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu tive uma construção muito difícil desse lugar. Então, o meu processo de dar aula fez eu realmente, e faz cada vez mais, eu querer desconstruir isso, sabe? E para mim é uma discussão muito difícil, assim, tipo, porque eu sei o quanto eu já prejudiquei, eu acredito, muitas mulheres com falas, com atitudes, com algumas expressões que o break tem, sabe? Ao longo, eu fui entendendo que aquilo não era legal, sabe? Porque eu ia reproduzindo o que eu ia vendo, sabe? Então, quando eu me dei conta, eu percebi, cara, tá errado isso aí, tá ligado? Então, eu acredito que é nesse lugar, assim, eu falo com muita tristeza, mas eu estou na busca realmente de ser uma pessoa melhor, sabe? Então, só quero pontuar assim que eu fiquei nesse trânsito, né, entre essas danças, as danças da cultura hip hop e a dança contemporânea. Como eu comentei no início, né, me sinto nessa fronteira. Eu, assim, depois de um tempo, o que eu percebo, um dos dados que eu percebo é que, assim, a dança de rua, a dança urbana, ela se aproximou bastante da dança contemporânea. Então, assim, não são muitas pessoas, mas você tem um recorte, é possível olhar para o Brasil, depois de alguns anos, e perceber que você tem um núcleo de pessoas que foram produzindo nessa fronteira. E um dado que eu acho que é bem importante de perceber isso é que é o seguinte, é, os trabalhos que geralmente se aproximaram da dança contemporânea formaram configurações de espetáculo maiores, não uma apresentação numa batalha e não uma apresentação no festival competitivo com um trabalho de 6 minutos. Então teve essa aproximação. E daí é bom pensar por que isso aconteceu. Um dos dados que eu acho que é bem importante atentar é sobre o financiamento da cultura. Então, o financiamento da cultura que se deu nos últimos 15 anos, as pessoas que estavam mais próximas de dança contemporânea foram as que mais se mobilizaram para discutir essas políticas que vinham acontecendo no Estado brasileiro. Então, coisas como é, o formato dos documentos, quem compunha as comissões, quais eram os parâmetros, acabou sendo, de alguma maneira, moldado por essas pessoas, que foi muito bom isso ter acontecido, porque talvez se elas não tivessem se mobilizado, ninguém da dança tinha se mobilizado. Então, de alguma maneira, eu percebo que as artistas das danças urbanas foram se aproximando da dança contemporânea, foram, de alguma maneira, também atendendo essas demandas de formato de espetáculo, enfim, todas essas coisas. Então, só quero pontuar aqui, eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, o depoimento da Agna, porque é preciso que as pessoas da dança urbana, assim como é importante se aproximar da universidade, é importante também se aproximar do financiamento da cultura, da política com o Estado, tudo isso, porque isso não vai interferir só na hora da pessoa receber um recurso, isso vai interferir também em qual característica vai ter a composição dela, que tipo de característica vai ter a obra dela, o trabalho de pedagógico dela, o trabalho de composição, enfim, sabe? Então, só para pontuar, então, esse ponto de ligação entre hip hop e dança contemporânea no Brasil, eu só vou conseguir entender se eu olhar para como se deu o financiamento da cultura nesses últimos 10, 15 anos. Sem isso, eu não consigo entender por que teve essas aproximações. Quer dizer, isso é um dos elementos só, né? Quando a gente fala também a respeito do breaking, especificamente, quando a gente fala da necessidade, né, do artista das danças de rua ou do breaking dentro da universidade, é importante que existe uma lei
pleiteada dentro das conferências nacionais de cultura, que são as leis dos griots. E a gente tem dentro dos b-boys, a gente tem um griot, né? O b-boy, ele é o b-boy antigo, o b-boy da primeira, segunda, terceira geração. O b-boy dos anos 90, ele pode também ser considerado um griot. Então, fica aqui também uma provocação, né, para o ambiente acadêmico, está puxando, quem sabe, essa possibilidade da lei dos griots já prevista, que possa ser aí realmente, de fato, instalado nos diferentes estados. Me parece que a Bahia conseguiu já sancionar a sua lei dos mestres dos saberes, dos griots, que eu acho que só temos a ganhar com essa riqueza, porque é muito difícil um b-boy mais antigo realmente migrar para esse agora, nesse momento, migrar para o ambiente acadêmico. E aí quem perde é o ambiente acadêmico, que está deixando toda essa riqueza cultural passar batido e deixando de aproveitar. Então fica aí uma provocaçãozinha, quem sabe a gente não consegue, né, puxar essa lei. Gratidão, também quero agradecer toda essa troca,